Olá. Boa noite a todos. Eu quero ver se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se a imagem está boa, o som também está bem. Quem estiver entrando, tá? Dá uma luzinha aqui para mim, para a gente ver se está dando tudo certo. Eu estou fazendo aqui no grupo também da página da Síndrome do Pânico e na minha página também, Rosana Laísa Psicóloga. Quem quiser estar assistindo, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém quiser entrar aqui e falar, dá um oi. Para ver se realmente vocês estão me ouvindo direitinho. Tá? Quem estiver me ouvindo, fala um oi aqui para mim. Até agora ainda não estou vendo, então para a gente estar iniciando direitinho, né? O pessoal está conseguindo me ver? Camila, oi Camila. Então, tá conseguindo me ouvir bem, Camila? A imagem também tá boa? Tá conseguindo me ouvir? Se você tá conseguindo me ouvir bem e a imagem tá boa, Camila, dá um oi para mim, tá? Que eu também tô fazendo aqui na minha página da Rosana Laísa Psicóloga e aí no grupo, tá? Vê se tá conseguindo me ouvir, dá um oi aí para mim. E aqui na página também, quem tá conseguindo me ouvir, o pessoal que estiver entrando, me dá um alô também, por favor. E aí, Camila? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá vendo bem? Aqui na página, quem está entrando, boa noite. Pode falando aí seus nomes, aonde vocês estão. Estão conseguindo me ouvir bem? A imagem tá boa. Quem estiver entrando, né? A gente está iniciando agora o nosso 14º, né? Encontro online, que a gente está sempre aqui, né? Estou sempre aqui conversando com vocês, tirando todas as dúvidas, né? Muitas pessoas me enviaram várias dúvidas e hoje eu vou estar respondendo algumas dúvidas, né? Que as pessoas me enviaram. Camila, você está me ouvindo bem? Tá passando bem aí no grupo? Na página, alguém pode falar um alô? Oi, Vivian. Viviane, oi, tudo bom? Boa noite. Aqui na minha página também, quem quiser falar, dar um alô, uma boa noite, tá? Eu tô aqui para a gente estar respondendo as dúvidas. Então, assim, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Algumas pessoas já estão me acompanhando já há algum tempo, né? Nessas lives. E para quem não me conhece, meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, atuo há mais de 34 anos e atendo vários transtornos mentais, como transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, depressão, estresse. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá ouvindo? Camila, Viviane, dá um alô, vê se vocês conseguem estar me ouvindo. E aqui na minha página também, se vocês estiverem ouvindo bem a imagem, o som também, me dá um alôzinho, tá? E então aí deixa eu explicar para vocês, né? Por exemplo, o nosso último encontro, no 13º encontro, né, que a gente teve aqui online, respondendo também as questões, as dúvidas que várias pessoas têm, né? Em termos de transtornos mentais, tem várias pessoas que têm dúvidas, né?
E aí teve a participação também de um dos meus pacientes, né, o Rodrigo, e aí eu queria estar explicando algumas coisas também para vocês, né? Que assim, existe uma ética profissional, e isso assim, eu sempre, minha vida inteira, mais de 34 anos de trabalho, eu sempre fui muito ética. E aí tem algumas pessoas que querem estar participando, que querem estar conversando, que querem estar trocando ideias com vocês, que de repente tá sentindo a mesma coisa que vocês, né? Eu acho que assim, para vocês é muito mais fácil vocês ouvirem uma pessoa que tem realmente, né, o transtorno mental do que às vezes a gente como psicóloga está explicando, né? Toda essa parte teórica, científica dentro da psicologia, tá? Então, assim, existe uma ética, né? E em nenhum momento eu tenho, é impossível assim, eu estar expondo, entendeu? Um paciente, inclusive tem várias entrevistas, quem me acompanha no canal de psicologia que eu tenho no YouTube, tem vários ex-pacientes, pacientes também que eles dão depoimento, mas às vezes quando a pessoa não quer aparecer, inclusive até na mídia eu explico, né, que a pessoa realmente não quer, existe essa ética profissional, e aí a imagem ela é desfocada, para realmente a pessoa não estar aparecendo em público, tá? Então, quem realmente aparece em público são pacientes ou ex-pacientes que querem estar trocando essa ideia, porque eu acho que assim, o objetivo daqui, gente, é a gente estar ajudando, né? E fazendo uma corrente, né? Às vezes eu falo assim, aquela corrente de saúde, né? Saúde mental, de estar um ajudando o outro, que isso é extremamente importante, né? No momento que vocês estão passando. Oi, Karina, tudo bom? Aqui na minha página também, tá? É que eu não tô vendo as pessoas ainda. Eu tô vendo o número de pessoas, mas eu não tô vendo o nome das pessoas que estão entrando, tá? Porque geralmente eu faço no meu perfil, Rosana Laísa. E agora hoje eu tô experimentando fazer na minha página também, Rosana Laísa Psicóloga, para quem também quiser me assistir na minha página, tá? Então, assim, é isso que eu estava explicando para vocês, né? Dessa ética profissional, né? Que isso é uma coisa muito séria e eu levo muito a sério também, né? Eu sou extremamente ética e em nenhum momento eu vou expor nenhum paciente, tá? Que a pessoa realmente não esteja à vontade e que a pessoa não queira estar ali para estar ajudando, tá? Inclusive, assim, eu tenho a minha ONG também, né? Porque eu sempre explico para vocês, para quem ainda não me conhece, chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico. E eu estou ganhando mais um prêmio a respeito desse trabalho filantrópico que eu faço para a comunidade. É minha segunda comenda, né? Que eu estou recebendo, eu estou muito feliz com isso, tá? Depois eu vou estar passando aqui para vocês desse trabalho de filantropia, né? De estar ajudando realmente a população, de estar ajudando a comunidade, de estar atendendo as pessoas com transtorno do pânico, de estar atendendo os familiares em grupos de autoajuda, grupos de orientação familiar. Então, essa ONG realmente é extremamente importante, né, de estar realmente fazendo esse trabalho para a comunidade, além, lógico, do meu trabalho aqui particular. Aqui, né, onde eu estou fazendo a live aqui com vocês, é meu consultório particular. Então, existe um trabalho meu que é particular e tem esse trabalho que eu estou aqui gratuitamente conversando com vocês, tá? E explicando, tirando as dúvidas. Boa noite, Rita, tudo bom? Então, assim, se algumas das pessoas, vocês podem colocar aqui as suas perguntas também, tá? Se eu não conseguir responder nesse prazo de 1 hora que a gente vai estar aqui conversando, vocês podem ficar tranquilos que depois, quem já me conhece sabe que depois eu vou estar respondendo um a um as questões, tá? Por isso que assim, eu estou fazendo essas lives justamente para que a pessoa realmente ela tenha as respostas daquelas perguntas que me colocaram, tá? Então, deixa eu falar algumas coisas. Tem muita gente que me perguntou sobre sintomas, sobre tratamentos, técnicas, né, dentro da psicologia para fazer esse tratamento, tá? Medicação, né? Inclusive a Neuza também, não sei se a Neuza vai conseguir entrar hoje aqui, né? Que ela falou assim, tá meio atrapalhada, né? Mas ela me pediu também para estar falando sobre medicação, que a maioria das pessoas, né,
pergunta, mas para que tomar medicação? Será que é importante ou não, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho a respeito do transtorno do pânico, tá? Então, existem alguns sintomas, dentro desses 4 sintomas que eu vou estar explicando aqui para vocês. Se a pessoa estiver clinicamente normal, então a gente já caracteriza como transtorno do pânico ou distúrbio do pânico, ou popularmente a gente fala sobre síndrome do pânico, tá? Então, um dos sintomas seria uma náusea ou um desconforto abdominal. Então, isso é dentro de uma crise do pânico, tá? A despersonalização ou a desrealização, que geralmente agora, hoje em dia, a gente coloca os dois juntos. Então, o que seria isso também? Então, de repente, assim, a pessoa se sente estranha, ela olha para o corpo, ela não se identifica, ou às vezes ela está em algum local e ela está se sentindo meio afastada, né? Existe um distanciamento da pessoa em relação ao ambiente. Então, é como se a pessoa estivesse dentro de um filme, onde ela realmente não conseguia, ou ela não consegue, tá? Se identificar ali naquele ambiente. Ela não participa daquele ambiente. Então, ela se sente muito estranha naquele momento. Então, a gente chama de despersonalização e desrealização também. Isso é muito comum acontecer dentro do transtorno do pânico. Tá? Às vezes acontece anestesia ou formigamento das extremidades, né? Então, por exemplo, assim, no lábio a pessoa fica com formigamento, às vezes nas mãos, nos pés também. Então, é uma sensação muito forte, é muito ruim. Então, por isso que a gente fala, a pessoa entra em pânico, né? Porque são sensações que a pessoa acha que ela vai ter um infarto naquele momento e que ninguém vai poder ajudar mesmo. Então, por isso que é extremamente forte isso. Isso é muito comum dentro de uma crise de pânico, tá? Geralmente, a pessoa sente uma onda de calor ou calafrio. Por exemplo, né? Hoje que tá mais fresquinho aqui em São Paulo. Eu tô aqui em São Paulo, tá, gente? Se vocês quiserem colocar o estado que vocês estão também, para a gente estar se conhecendo melhor, seria legal, né? Vocês estão vendo ali, ó, tá vendo o vento? Tá chovendo aqui em São Paulo, então tá mais fresquinho o tempo. Mesmo assim fresquinho, a pessoa sente essa onda de calor interna, tá? Ou às vezes uma onda de calafrio também. Então isso é muito comum dentro de uma crise de pânico, tá? Isso também é um dos sintomas que pode acontecer. Lógico, os sintomas eles vão variando de acordo com cada organismo. Por isso que às vezes tem muita gente que coloca, mas apareceu um sintoma diferente, né? Eu tô começando a ter cefaleia, né? Então, de repente, isso também pode estar acontecendo em função toda do nível de ansiedade que a pessoa tem, tá? Então, nesse nível de ansiedade, a pessoa realmente ela pode sentir dores musculares também. Pode acontecer uma dor, um desconforto no peito, que a gente chama de angústia, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A pessoa acha que ela vai ter um infarto, que de repente ela vai ter uma arritmia também, em função desse nível de ansiedade que a pessoa acontece, que é um desequilíbrio químico também do cérebro, que é importante também as pessoas estarem entendendo que dentro do transtorno do pânico existe um desequilíbrio químico, tá? De alguns neurotransmissores, que a gente chama de serotonina, que ela equilibra o nosso humor, tá? A dopamina, que dá uma sensação de prazer no nosso corpo, tá? Agora eu tô vendo que as pessoas estão entrando mais também na minha página. Boa noite, gente, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade. No caso da noradrenalina e da adrenalina, né, que são importantes quando a gente entra no processo de uma situação de estresse, tá? Ou numa situação de perigo, que a gente fala, de um perigo iminente. Então, existe esse desequilíbrio químico no cérebro, acontece uma descarga no nosso corpo, por isso que a gente tem as crises do pânico, tá? Então, isso é muito comum estar acontecendo. Então, existe o desequilíbrio químico e o sintoma físico. Então, não é simplesmente só um estado emocional. Existe todo um desequilíbrio químico também. Por isso que a gente tem o quê? A necessidade de tomar a medicação.
Tem muita gente que eu vejo que realmente tem medo de tomar medicação, não toma medicação, começa a tomar o remédio, não se sente bem, para de tomar, para de fazer o tratamento. Então, isso é importante a gente dar continuidade, gente. Eu sei que é difícil a gente estar tomando a medicação, tá? Mas a medicação, ela vai estar equilibrando justamente isso que eu estou explicando para vocês, né? Esse desequilíbrio químico no cérebro. E conforme você tem esse equilíbrio químico no cérebro, o que, que vai acontecendo? As crises vão diminuindo cada vez mais. E aí, o que, que é importante nesse momento? A gente também procurar o quê? Uma terapia. Geralmente, a gente procura uma terapia com um psicólogo, porque são profissionais habilitados, são profissionais que estudaram, né, 5 anos, e após a faculdade a gente tem que continuar estudando também, né? Porque existem várias técnicas, a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Então, sempre procurar o tratamento também com psicólogo. Para quê? Para vocês terem um entendimento de tudo o que aconteceu na vida de vocês. Eu sei que não é fácil, eu sempre falo isso nas lives com vocês, né? Lógico, a gente vem na terapia para a gente estar falando sobre as nossas questões. O que está acontecendo, por que, que a gente está se sentindo assim, como a gente tem que realmente modificar o nosso pensamento, como a gente tem que modificar o nosso comportamento. Então, é dia a dia o trabalho, não é simplesmente, né? Uma coisa que eu falo às vezes assim, tá, então a terapia é uma vez por semana, eu vou lá uma vez, converso, saio de lá, esqueço tudo o que aconteceu, né? E vou continuar do mesmo jeito. Não. A terapia tem que ser feita lá fora também, né? Vocês têm que aprender a fazer essa autoanálise. Vocês têm que aprender também, uma coisa que é importante, gente, é perceber os gatilhos, né? Esses gatilhos, essas situações específicas que vão gerando as crises. Conforme vocês vão tendo mais condição, vão observando mais a vida de vocês e percebendo esses gatilhos, o que, que vai acontecer? Vocês vão estar conseguindo equilibrar na hora da crise. Eu vou estar explicando aqui alguns tratamentos também. Então, isso é importante, né? Vocês começarem a aprender essa autoanálise da percepção desses gatilhos que vocês têm toda semana. E é diário também, né? Então, assim, qualquer coisa que aconteça, já dá um desequilíbrio químico no nosso cérebro. Qualquer coisa que aconteça, o que vai dar de comportamento? A gente vai ficar mais irritada, a gente vai ficar mais estressada, a gente vai sentir alguns sintomas, dores musculares, cefaleia, né? Tem gente que tem enxaqueca, problemas gastrointestinais, isso é muito comum, né? É muito comum, às vezes, a pessoa desenvolver a síndrome do colo irritável, que seria do intestino, né? A pessoa, sei lá, ela vai sair de casa, ela está num nível de ansiedade muito grande. O que, que vai acontecer? Ela vai ter uma tendência a querer mais vezes no banheiro, né? Então, aí, às vezes ela não está nem com vontade de ir, mas ela vai várias vezes até para se sentir mais segura também, né? Então, aí o intestino ele começa a ficar mais solto, isso acontece. E a bexiga também, né? Às vezes a pessoa não está com vontade, ela vai lá toda hora, né, no banheiro. Por causa do quê? Do nível de ansiedade que fica sempre acima do normal. Então, o que vocês têm que entender? O transtorno do pânico é dentro do quê? Das neuroses, tá? E é dentro do quê? De uma ansiedade acima do normal. Ok, tá. Então, se acontece tudo isso, então tem que ser feito o tratamento médico com toda a medicação que seria antidepressivo. Por que o antidepressivo? Porque ele equilibra esses neurotransmissores que eu acabei de explicar para vocês, tá? E no caso também um ansiolítico, porque o ansiolítico ele vai dar um relaxamento, de repente, na hora da crise que a pessoa está tendo. Ou, às vezes, a pessoa ela vai sair de casa e vai ter um enfrentamento de alguma situação estressante. Ou ela vai, por exemplo, num trabalho, ou de repente ela vai no hospital, ou vai fazer alguma entrevista. Então, ela tem que se preparar anteriormente, também mentalmente, né? Trabalhar com um lado positivo do nosso cérebro. Eu sei que isso é difícil, por isso que é dia a dia a gente tem que começar a trabalhar com esses pensamentos positivos. Quanto mais a gente trabalhar com esses pensamentos positivos, mais força vocês vão tendo, mais equilíbrio para vocês até
estar enfrentando na hora da crise do pânico, tá? Então, isso é importante, a gente sempre tá trabalhando, tá? Um outro sintoma que acontece, que é muito forte para vocês, é o medo de morrer, por causa da arritmia que acontece no coração, a respiração fica ofegante, ocorre uma pouca oxigenação do cérebro. Nesse momento, às vezes, a pessoa tem uma sensação que ela vai desmaiar, tá? Mas, na verdade, ela não desmaia, tá? É aquela sensação que, às vezes, a pressão, ela baixa muito rápido também. E, para algumas pessoas, também, ela se eleva muito, tá? Então, isso varia também de pessoa para pessoa. Essas pontadas que vocês sentem às vezes no corpo, que a maioria das pessoas fala, mas esses sintomas são estranhos, né? Esses sintomas, será que eu vou ficar louca? Será que de repente vai ocorrer algum sintoma mais forte? Ou de repente eu posso desenvolver uma doença mais grave? Que geralmente essa doença mais grave a gente pensa o quê? Às vezes um câncer. Não, não vai acontecer, tá? Infarto? Não, não vai acontecer também. Então, isso que é importante vocês entenderem, né? Porque eu acho que na hora da crise, o desespero é tão grande que não vai raciocinar tanto, não é? É aquele desequilíbrio químico tão forte que a gente sente no nosso corpo, que aquele frio é tão grande que realmente a pessoa não consegue raciocinar. Então, a gente precisa aprender a fazer isso no dia a dia, tá? E uma das coisas também que vai acontecendo dentro do transtorno do pânico, que eu sempre falo aqui para vocês, é uma ansiedade basal. O que é essa ansiedade basal? É uma tensão muscular. Por quê, gente? Se vocês estão, vamos assim, com nível de ansiedade acima do normal, lógico, toda essa musculatura no nosso corpo vai estar tensa, vai estar rígida. Por isso que, às vezes, geralmente a gente sente aqui na região da nuca e dos ombros, né? Que a gente chama do cinturão escapular, ou nas costas, na região lombar também. Então, a gente vai tensionando de uma forma inconsciente. Tudo que a gente faz na vida, existe um processo do nosso cérebro que a gente fala assim, que é um inconsciente, aquilo que a gente não percebe que a gente está fazendo, né? De repente eu posso falar para vocês, eu tô super bem aqui, tô super tranquila, eu tô assim, né? Tô dura, entendeu? Né? Não consigo nem me mexer direito. Isso é um processo inconsciente. Então isso quer dizer o quê? Que eu não estou tão bem assim, tá? Que eu não estou tão à vontade assim. Então isso é um processo do nosso cérebro inconsciente que a gente precisa entender dentro do processo da terapia. Por isso que o psicólogo ele ajuda vocês nessa hora para vocês identificarem também esses comportamentos que vocês às vezes estão nesse nível de ansiedade acima do normal. E aí fazer o quê? Uma modificação desse comportamento. A gente tem que modificar a forma como a gente pensa, tá? E essas dores que a gente sente no corpo são dores provenientes da tensão. Isso é muito comum acontecer. Tá? Então, não entre no desespero quando acontecer coisas desse tipo. É dentro dessa ansiedade basal, tá? Então, a pessoa começa a ter dificuldades para relaxar, tá? Então, a pessoa fica sempre assim, em alerta, esperando uma nova crise. Então, a gente fala o quê? Que seria o medo de ter medo. O medo de ter medo é horrível, porque se você teve uma crise agora, tá? Levou mais ou menos, né? Às vezes tem gente que leva 20 minutos, às vezes tem gente que leva 1 hora. E às vezes tem várias crises durante o dia também. Nesse caso, a pessoa está no estado grave. Então, ela precisa o quê? Ela precisa estar fazendo o tratamento. Quanto mais rápido a pessoa fizer o tratamento, lógico, mais cedo ela vai se sentir melhor, né? Tanto na parte química, quanto na parte emocional também com a terapia, tá? Então, tem que ser sempre o psiquiatra e o psicólogo para estar fazendo o tratamento com vocês. Né? Não tenham medo de buscar ajuda. Quanto mais cedo vocês buscarem ajuda, o que vai estar acontecendo? Mais rápido vocês vão entrar no processo que a gente fala da cura. Existe cura? Tem cura. Tem profissionais que têm medo de falar isso, né? Então, a cura existe a partir do momento que vocês estão fazendo tratamento psiquiátrico, estão fazendo tratamento com a terapia, e aí vocês vão sentir uma vida normal. Vai começar a sair de casa,
tá? Por exemplo, tem dificuldade, às vezes, de ir no shopping, tem dificuldade, às vezes, sei lá, de ir até a padaria. Então, vai começar a ter essa segurança, vai começar a ter essa facilidade de voltar a ter uma vida normal, melhor do que era, né? Porque, às vezes, tem muita gente que fala, mas eu quero voltar à minha vida anterior. Não, vocês não vão voltar nunca à vida anterior, vocês vão se sentir melhores, porque vocês vão perceber uma vida de uma forma muito mais tranquila, mais leve. Então, o tratamento com psiquiatra e o tratamento com psicólogo é importante nesse sentido, para vocês modificarem a forma de vocês encararem a vida. Isso é extremamente importante. E a cura existe, né? Eu acho que assim, a Neuza mesmo, né, que tem esse grupo da página da Síndrome do Pânico, que tem realmente a página dela também da Síndrome do Pânico, ela também está curada, né? Então, não sou eu, como profissional, como psicóloga, que eu estou falando isso para vocês só. Existem pessoas também que estão se sentindo curadas, né? Como a Neuza, tem outras pessoas também, né? Tenho vários pacientes que também já se curaram também. Então, é importante vocês estarem ouvindo essas pessoas, para vocês perceberem, tá? Então, se aquela pessoa se curou, eu também tenho condição de me curar. Então, eu vou buscar ajuda. Não deixem de buscar ajuda, tá? E a ansiedade basal, né? Continuando a explicar isso para vocês, a pessoa sente uma intolerância ao barulho. Então, por exemplo, sei lá, chega em casa, liga a televisão, às vezes a televisão está muito alta. Os 5 sentidos, eles ficam o quê? Aguçados, né? Então, a pessoa às vezes vai comer, não sente o paladar, tá? Oi, Nayara, boa noite, tudo bem? Então, assim, a pessoa não sente, às vezes, a comida direito, né? Às vezes o barulho, parece que assim, a televisão tá alta demais, porque ela fica muito mais sensível, tá? Às vezes não consegue enxergar muito bem, isso acontece, a vista fica turva, né? Por causa desses 5 sentidos mais aguçados. Às vezes o cheiro também. Tem determinados perfumes que às vezes a pessoa começa a sentir até dor de cabeça também por causa disso. Né? Então, isso vai acontecendo tudo em função do quê? Do nível de ansiedade. E aí seria o quê? Essa ansiedade basal sempre que acontece no final do dia. Porque o final do dia é o acúmulo de todas as coisas que vocês passaram no dia. Então, a tensão está muito maior, tá? E impaciência também, né? Isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa vai perguntar alguma coisa, então fica irritada também, né? Então, de repente, fala assim, mas eu já expliquei, vou ter que explicar novamente, porque, na verdade, vocês têm um pensamento muito acelerado, né? É muito rápido. Vocês têm uma facilidade para aprender as coisas de uma forma muito rápida, né? Então, quando uma pessoa, às vezes, do outro lado de vocês, está demorando, por exemplo, no trabalho, acontece muito isso, né? Vocês estão lá, vocês executam todas as atividades que vocês precisam fazer. Às vezes o seu colega ali ele está demorando mais. Então vocês ficam até irritados, né, com isso. Porque aí vocês já fazem o trabalho de vocês, querem fazer o trabalho do colega do lado, né? Então vocês são workaholics. Então isso é importante também a gente estar conversando, gente. O trabalho lá é importante, perfeito, é muito importante na vida da gente, mas a gente tem que ter um limite. Né? A gente tem que respeitar também o nosso limite interior, que é uma coisa que ninguém respeita. Tipo, eu consigo, pode me dar várias tarefas, vambora, e vai passando o quê? Por cima de vocês mesmos, né? Vocês ficam muito mais preocupados com o outro, muito mais preocupados com o que o outro às vezes está pensando, com o que o outro vai estar falando. Então, essa mudança também em termos do respeito do limite interno de vocês, isso é muito importante, né? Vocês precisam começar a buscar isso também. Quem faz terapia, conversa com o seu profissional, a psicóloga ou psicólogo, para vocês também estarem aprendendo mais essas questões, né? De vocês começarem a respeitar o limite de vocês. Porque senão, chega no final do dia, essa ansiedade basal, ela está muito mais forte. E é lógico que para vocês é 1000 vezes pior, né? Assim, em termos do que vocês vão estar sentindo, tá? E acontece, geralmente, uma agressividade verbal, né? Então, o que é essa agressividade verbal, gente? Se a gente for entender, a gente vai buscar todas essas situações que a gente viveu, é lá na infância, tá? Na adolescência
que de repente algumas questões que aconteceram lá atrás, no nosso passado, elas ficam registradas na nossa memória. Lógico, a nossa memória é seletiva, a gente só vai lembrar das coisas boas, as coisas ruins a gente não gosta de lembrar. Mas só que essas coisas que a gente não conseguiu lidar muito bem, aquilo vai ficar gravado na nossa memória. Então, de repente, às vezes vocês vão ser muito agressivos numa determinada situação. E às vezes essa agressividade não é de acordo com aquela situação específica do aqui e agora, do presente, mas ela vem carregada de uma agressividade lá de trás, de relações que às vezes não ficaram claras. Ou de repente com a mãe, ou de repente com o pai, ou de repente com os amigos. Então, isso vai ficando. Oi, Neuza, conseguiu entrar, né? Tudo bem? Tava falando de você, ó. Você é o exemplo que você está curado. Então, quanto mais você também estiver falando da cura, é importante também para as pessoas, né, Neuza? Porque a gente, enquanto profissional, enquanto psicóloga, às vezes a pessoa olha para a gente e fala, mas você nunca teve pânico, né? Você nunca teve uma TAG, uma depressão, uma fobia. Você não entende o que a gente passa. E lógico, quando a pessoa está explicando o que ela está sentindo, né, entre vocês, lógico que vocês vão estar entendendo mais, né? E esses exemplos também de cura são importantes, a gente está comentando, a gente está falando, para que isso, sabe, seja, né, um exemplo de modificação de comportamento também para as pessoas, tá? Então, eu estava falando sobre agressividade, tá? Então, essa agressividade verbal, ela é muito comum acontecer. Por quê? Então, na terapia, a gente vai ter um entendimento. Que tipo de relação eu tive lá atrás? O que aconteceu que realmente eu fiquei irritada? Ou que às vezes eu tive que engolir alguma coisa que eu não gostei e que eu não consegui fazer uma devolutiva naquele momento. A gente faz muito isso enquanto na fase infantil, né? Por quê? A gente só engole, a gente quer sempre o quê? A aprovação da mãe, a aprovação do pai, né? Que são nossos primeiros exemplos na vida. O exemplo feminino é a mãe, o exemplo masculino é o pai. Então, toda a nossa relação que a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, inconscientemente, a gente vai estar tendo essa mesma relação com outras pessoas na nossa vida. Pode ser no trabalho, pode ser com os amigos. Então, de repente, às vezes você olha para uma pessoa e você fala, ai, mas, sei lá, não estou gostando, alguma coisa nessa pessoa, né? Ou o modo de falar, o modo de agir, eu não gosto. De repente, se você for perceber dentro do processo de uma terapia, às vezes tem a ver com alguma relação que ficou lá atrás, que não ficou bem resolvida. Mas aquilo fica tudo no nosso cérebro registrado, né? Que a gente fala assim, no nosso inconsciente. Por isso que na terapia a gente começa a descobrir essas relações que não foram legais e a gente tentar resolver com a gente mesmo, internamente. Porque às vezes não dá para você colocar a pessoa, às vezes, né, do passado na sua frente, certo? Seria legal fazer isso, né? E falar, olha, aconteceu isso, 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 eu não gostei e tal, né? Então, hoje, no presente, se vocês não gostarem de alguma coisa com determinada pessoa na vida de vocês, coloca essa pessoa na frente, vamos ser mais assertivas, né? Porque você dá oportunidade para outra pessoa, de repente com o marido, ou com a esposa, ou às vezes com o filho, né? Ou às vezes com a mãe, às vezes com o pai, ou os irmãos, ou amigos. Então, vocês estão dando oportunidade para essa outra pessoa também se explicar. De repente, essa outra pessoa acha que não foi tão, sei lá, ou agressiva com vocês, alguma coisa nesse sentido. Então, quanto mais assertivos vocês forem, quanto mais vocês colocarem para fora aquilo que vocês estão sentindo, vocês vão conseguir resolver mais o quê? Essa agressividade verbal, que é muito comum também dentro do transtorno do pânico. E aí vocês vão encontrando mais um equilíbrio, mais a maturidade que a gente fala, né? Quando a gente chega na fase adulta. Fase adulta não é fácil não, gente, né? Porque o que é a fase adulta? É a gente lidar com as situações de uma forma mais equilibrada. Tem certas situações que é muito difícil mesmo, né? E buscar também ajuda, né? Eu acho que assim, tem uma coisa que é muito também da personalidade de vocês, o perfeccionismo, esse centralizador, né? Que de repente aí eu resolvo tudo, eu posso, eu consigo.
Tudo bem, isso é extremamente importante, é positivo, mas só que às vezes ultrapassa um pouquinho o limite. Aí o que que acontece? Tem pessoas, às vezes, que colocam uma perfeição na cabeça tão grande, que tem um desgaste emocional e físico tão grande, que essa ansiedade basal que eu falo para vocês, que chega no final do dia, a pessoa às vezes não consegue realizar as atividades que ela tinha proposto naquele dia. E ela fica se cobrando. E de uma certa forma fica se culpando. E o que que acontece? Vai gerando mais ansiedade, vai gerando mais estresse, mais, né, tensão. E aí vai se somando, vai se somando. Chega, por exemplo, no final de uma semana, a pessoa realmente está muito cansada, em função de toda essa tensão, de toda essa cobrança que a pessoa tem. Só que assim, a cobrança não é só com a pessoa, a cobrança também são com os familiares ao redor, a cobrança são com os amigos também. Lógico, ninguém pensa igual a gente, seria muito bom, né? Eu acho assim, se todo mundo se preocupasse com o outro, né? Se todo mundo, né, tivesse moral, caráter, né? Acho que hoje em dia tá meio difícil aí com nossos políticos, né? Então, assim, se todo mundo fosse assim, a gente teria uma sociedade realmente justa, uma sociedade plena, uma sociedade que realmente um se preocupasse com o outro. Então, de repente, nesses momentos, né, desses grupos, né, tem a rede social justamente para isso, da gente estar se comunicando, né, de pessoas que estão aqui em São Paulo, tem gente que está lá na Bahia, Rio de Janeiro, Recife, né, fora do país, teve lives aí, teve gente de Portugal, da Argentina, da França, então, assim, é legal isso, porque a gente está se ajudando. Oi, boa noite, Márcia, tudo bom? Então, é importante a gente se ajudar, né? Mas se ajudar, mas colocando palavras boas, né? Isso que é importante. Que eu acho que é difícil também, né? Quando a gente não tá bem, é difícil a gente falar para o outro coisas boas. Mas a gente precisa começar a modificar o nosso padrão de pensamento. Para a gente começar a falar coisas boas para o outro também. Quando vocês começarem a falar coisas boas para o outro, nesse momento, o que vai acontecer? Vocês vão estar equilibrando esses neurotransmissores que eu falo para vocês, tá? E aí vocês vão estar se sentindo bem. Aí vocês falam, nossa, mas parece que eu tô, né? Eu tô me sentindo bem do nada. Não é. É o equilíbrio dos neurotransmissores. Você equilibra a serotonina, que equilibra o nosso humor, tá? Vocês liberam mais a dopamina, né, que dá a sensação de prazer, de você estar ajudando o outro. Você libera mais a endorfina, que dá uma sensação de relaxamento no corpo. Então, olha quanta coisa boa também que acontece a partir do momento que vocês também estão falando coisas boas para os outros, tá? Então, é importante isso. Na verdade, a ansiedade basal é uma das coisas que é muito comum, que eu percebo isso, sei lá, na maioria das pessoas. É insônia, né? E uma fadiga no final do dia. Insônia que às vezes tem gente que vai dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e fica, né, naquela aflição, né, se movimentando na cama e não consegue pegar no sono. Então, o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa criar um hábito da gente se sentir mais relaxada e sempre no mesmo horário. E dormir sempre no mesmo horário, tá? Colocar uma música de fundo. A música, na verdade, ela vai estar equilibrando os neurotransmissores de vocês também. Então, nós temos várias técnicas. Eu vou explicar também a técnica que eu uso, né, nesses mais de 34 anos com meus pacientes, que dá resultado. Tem outras também que eu vou estar falando para vocês. Então, de repente, às vezes em termos de tratamento, né, que as pessoas me pediram também sobre isso. A meditação, o que acontece? Ela vai estar equilibrando os neurotransmissores. Conforme vocês vão estar ali mentalizando, conforme vocês entram nesse estado de consciência alterado, vocês estão equilibrando seus neurotransmissores. Por isso que é importante também a meditação, porque a gente precisa dar um tempo no nosso cérebro. O cérebro está sempre muito acelerado, a ansiedade sempre acima do normal. Então, a gente precisa acalmar o nosso cérebro. E, na verdade, a meditação, ela vai levar também para esse estado. Boa noite, Daniela, tudo bom? Se tiver alguma pergunta aí de pressão, eu vou passar para você, viu? Que a Daniela, ela entende mais, ela vai estar explicando para vocês. Então, assim, na verdade, a meditação é uma das técnicas também que são importantes. Isso eu estou falando para vocês fora o processo da terapia, tá? Eu vou explicar algumas técnicas dentro da psicologia também.
De repente, uma yoga também. Qual o objetivo? É igual ao da meditação também. Você entra no estado de consciência alterado. Você equilibra seus neurotransmissores. É isso que vocês precisam aprender cada vez mais. Equilibrar a mente, acalmar a mente. Então, de repente, uma música mais tranquila, aí o que vai acontecer? Ela vai estar equilibrando os neurotransmissores no cérebro. O pensamento, você também vai estar equilibrando os neurotransmissores no seu cérebro, tá? Então, o objetivo é igual: meditação, yoga, o treinamento autógeno, que eu ensino também, que eu faço também com meus pacientes, que é um condicionamento da mente, onde a pessoa ela vai também estar entrando no estado de consciência alterado. Não é que a pessoa perde a consciência, mas ela vai acalmar a mente. Se o pensamento está acelerado, a pessoa ela vai ter uma tranquilidade para ela estar observando ao redor, no presente, do que está acontecendo, para ela racionalmente saber lidar com alguma situação, alguma saída que seja mais assertiva, mais viável para a pessoa, tá? Então, assim, é um processo, não é também, de repente, faz uma vez só e pronto, acabou. Todas, meditação, yoga, treinamento autógeno que eu faço com meus pacientes, tem que ser todos os dias. Eu vejo muita gente que fala, mas eu já aprendi yoga, já aprendi meditação, eu fiz um tempo, depois parei. É tudo um processo, gente. Por exemplo, quando a gente está com sede, a gente não vai lá e não bebe água? A mente da gente é a mesma coisa. A gente precisa exercitar a nossa mente todos os dias. Só que a gente não tem essa consciência que a gente precisa estar lidando com a nossa mente todos os dias. Porque se vocês conseguem isso, o que vai melhorar em termos do tratamento de vocês? 99,9%. Vocês vão estar ajudando o psiquiatra e vai estar ajudando também o psicólogo na terapia. Porque vocês vão estar aprendendo a se ajudar. Isso que é o mais importante. E isso todos os dias, todas as horas, cada minuto, cada segundo, né? Então, o cérebro, a mente, a gente precisa trabalhar sempre com o lado positivo. Mas hoje eu me senti mal, tal, não sei o quê. É difícil, Rosana, né? Você fala isso, parece que é a coisa mais simples do mundo. Não, não é. De repente, assim, tá tomando a medicação direitinho? Tem que continuar tomando a medicação, né? Tá indo lá na psicóloga ou no psicólogo, tá conversando, tá falando sobre as suas questões da sua infância, da sua adolescência, coisas que não foram legais para vocês, tal, e tentar resolver isso, ótimo. Só que lá fora, na casa de vocês, vocês têm que continuar esse trabalho com a mente. É assim que vocês vão ter o poder sobre vocês. É o controle, mas de uma maneira saudável, né? Porque às vezes eu acho que assim, tem essa coisa da centralização, né? Que vocês têm muito forte. E tem a questão, às vezes, de vocês quererem controlar tudo ao redor. É humanamente impossível. Lógico, todo mundo quer ser perfeito, todo mundo quer controlar tudo, todo mundo quer saber tudo que vai acontecer, mas é humanamente impossível. Nenhum ser humano consegue isso. O que vai acontecendo? A gente vai criando só tensão, a gente vai criando só um nível de ansiedade cada vez maior. E lógico, a gente vai tendo mais crises, isso com certeza, tá? Então, assim, isso são técnicas alternativas, né, que a gente fala, mas sempre aliadas à terapia e sempre aliadas ao tratamento médico. O tratamento médico tem que ser sempre com psiquiatra, gente. Então, assim, coisa de medicação, tá? Inclusive, assim, no meu site tem o psiquiatra, que ele doa também o tempo dele, né, para essa ONG que eu tenho, e que ele já atendeu muita gente, já atendeu mais de 20 mil pessoas dentro dessa ONG, que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico. Ele colocou algumas medicações também que são mais usadas, né? Então, vocês precisam entender o seguinte: o que uma pessoa está tomando, não adianta às vezes colocar aqui em rede social, mas alguém está tomando também? Mas será que realmente, sei lá, está fazendo efeito? Porque cada organismo vai ter um tempo certo para começar a se habituar com a química do remédio. Geralmente leva o quê? De uns 15 a uns 20 minutos, não, de 15 dias, né? 15 minutos a 20 minutos, nossa, seria uma maravilha, né, para vocês. Não, é de 15 dias a uns 20 dias ou talvez até um mês, tá? Para começar a surtir efeito a química do remédio.
Isso assim do antidepressivo. E no começo, o que acontece? Tem muito efeito colateral, gente. Por isso que muita gente às vezes para o tratamento, mas isso é extremamente normal. O que vocês precisam sempre estar fazendo é ter a possibilidade de sempre estar conversando com o psiquiatra de vocês, tá? Ai, olha, eu tô tomando o remédio, eu senti esse efeito colateral, ai, não tô me sentindo bem. Então, não adianta, às vezes, vocês virem na rede social e colocar sobre isso, porque sempre vai ter um que vai falar, ai, mas nossa, eu tomei aquele remédio que é ruim. O outro vai chegar e falar, nossa, mas eu tomei esse remédio e eu fiquei ótima. Então, assim, a gente não pode falar que existe um top de linha em termos de antidepressivo, um top de linha em termos de ansiolíticos. Mas que a gente precisa tomar, com certeza precisa, tá? Se a gente tomar os remédios direitinho, se fizer a terapia, com certeza vocês vão entrar no processo de cura. Tenho plena certeza que daqui a um tempo, muita gente aqui vai fazer lives falando de cura, não só falando do que não está bem, falando que está com crise, falando, né? Então, uma coisa vocês precisam entender, ok, eu tive uma crise hoje, vamos voltar essa semana. O que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, que de repente hoje eu tive uma crise? Porque a gente sabe realmente perceber qual a situação específica que começou a ter esse gatilho na mente da gente, né? Porque assim, o que acontece no cérebro? Existe, bem aqui no meio do nosso cérebro, chama amígdala. Então, o que é essa amígdala? Ela está sempre, vamos assim, ativada quando a gente está num estado de perigo. O animal acontece isso também. Quando o animal é ameaçado, ele também é ativado. Então, ele se prepara para ele o quê? Enfrentar, né? E ele atacar o outro animal. O ser humano acontece a mesma coisa. A gente precisa desse preparo físico também no nosso corpo. Porque não adianta a gente ficar assim tranquila, tal, não sei o que, se a gente precisa reagir, né, de acordo com uma situação de perigo. Então, essa amígdala, ela é acionada. E aí, o que acontece? Desequilíbrio químico, né, que geralmente no pânico, essa amígdala é acionada constante, tipo, às vezes 24 horas. E aí, vocês ficam sempre num estado de alerta. E aí o pensamento fica mais acelerado, dá arritmia cardíaca, né? A respiração fica ofegante. Por isso que esses sintomas, as pessoas entram no desespero, tá? As pessoas acham que realmente não vão se curar. Então, isso que eu falo sempre para vocês, é todo um processo, é dia a dia, segundo a segundo, minuto a minuto. Se vocês começarem a ter essa consciência daqui para frente, vocês vão se curar mais rápido do que às vezes uma pessoa que não faz nada disso. Como às vezes tem pessoas dentro do processo da terapia que levam muito tempo para chegar num processo que a pessoa esteja se sentindo bem. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica naquele processo de só reclamar, né? Aí não tô me sentindo bem, aí olha, sabe, só falar dos sintomas, aí eu tô, sei lá, com o intestino desandou, aí tô com palpitação, aí, né? E fica só em função dessas coisas ruins do corpo. Que aí a gente vai adquirindo muitas outras coisas dentro desse processo do transtorno do pânico, que a gente chama de complicações do transtorno do pânico, que são vários, inclusive a hipocondria, tá? Então, o que é hipocondria? Que é uma coisa que é muito comum para vocês. Vocês ficam muito ligados nos sintomas. Então, a pessoa fica ligada, fica observando a frequência cardíaca, né, a cardiovascular, aí fica medindo a pressão, de repente começa a sentir, sei lá, uma bola aqui, não consegue engolir, às vezes, o alimento, aí começa a dar azia, começa a dar enxaqueca, começa a desandar o intestino, aí de repente começa a ter uma síndrome do colo irritável, de repente começa a ter, às vezes, uma gastrite em função do suco gástrico, que fica mais ácido também no estômago. Então, vocês ficam muito focados no quê? Em doenças. Então, se alguém chega, por exemplo, na rede social e fala assim, ai, nossa, mas eu acho que eu tô com um problema cardíaco muito sério. Então, todas as pessoas vão ficar ali em função desse pensamento. E o que vai acontecer? Vocês vão gerando também um nível de ansiedade muito grande e uma tensão muito grande. E aí, vocês vão sentindo até dores no peito também. Em função do quê? Em função desse pensamento da doença.
Então, por isso que é importante a terapia, gente, tá? Para vocês trabalharem também, uma dessas complicações também do transtorno do pânico seria o quê? A hipocondria, tá? Evitação fóbica, isso é muito comum de acontecer. Então, o que é isso? Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, teve uma situação onde ficou mais ansioso, né? Então, de repente, sei lá, chegou nessa situação e a pessoa teve uma crise de pânico. Então, quanto mais a pessoa evita essa situação, mais receio ela vai adquirindo dessa situação, tá? Então, aí ela vai adquirindo várias fobias, que a gente chama, dentro do transtorno do pânico também. A agorafobia é extremamente comum, tá? Então, aquele medo de sentir, às vezes, um sintoma e, de repente, não conseguir sair daquele local. Geralmente, lugares públicos, com muita gente, né? E aí, às vezes, as pessoas não vão em shows, não vai no cinema, evita esses lugares, shopping. Então, todos esses lugares que tem muita gente, então a pessoa realmente vai começar a evitar. Então, ela vai adquirindo várias fobias dentro do processo do transtorno do pânico. Então, por isso que é importante, gente, a gente fazer tratamento. Eu sei que muita gente não faz, né? Mas é importante para isso, para vocês saberem lidar com todas essas questões e essas complicações, né? Aí, o que pode acontecer? Uma ansiedade de antecipação da crise. Isso é extremamente comum, tá? Então, por exemplo, a pessoa que teve, sei lá, uma crise dentro do metrô. Aí ela já começa a ficar ansiosa, só de pensar de entrar no metrô, só de pensar de passar por essa situação. Então, ela começa a se sentir mal. Então, é ansiedade de antecipação da situação específica que a pessoa vai estar passando. Por isso que é importante ela trabalhar mentalmente antes dela estar enfrentando essa situação, mas trabalhar de uma forma que ela se sinta segura, que ela se sinta equilibrada, tá? Então, essa técnica, por exemplo, do treinamento autógeno, a pessoa consegue essa segurança. Se a pessoa fizer uma meditação, ela também vai estar conseguindo. Se fizer uma yoga, também ela vai estar conseguindo. Lidando com essas situações difíceis para diminuir essa ansiedade antecipatória que a gente chama, tá? Aí o que vai acontecendo? Às vezes uma autodepreciação, uma desmoralização. Por quê? Porque as limitações às vezes impostas, né, que a gente fala pelo estado fóbico ansioso, comumente leva a outras complicações. Por exemplo, né, esses sentimentos de autodepreciação, desmoralização, né? Tem uma queda da qualidade de vida também da pessoa, tá? Da família também, porque vai gerando todo um transtorno também, né? Às vezes o familiar não sabe lidar. Então, dentro dessa ONG que eu tenho, a gente explica muito como esse familiar deve proceder, como esse familiar pode ajudar essa pessoa que está com pânico a se sentir mais segura também para estar saindo de casa, né? Para estar retomando a sua vida e fazer as atividades normais também, tá? Além, às vezes, de uma responsabilidade pela doença, né? Que a pessoa fica se culpando. Tem muita gente, às vezes, que fica pensando assim, mas eu não devia estar com pânico. Nossa, eu sou uma pessoa, sabe, que sempre cuidei da minha vida, sempre resolvi minhas questões, né? Então, de repente, às vezes, assim, eu tô com esse problema. Mas vamos entender o seguinte, gente, é uma fase que a gente precisa estar sabendo lidar e tem que buscar o tratamento adequado. Senão, aí vai ficar nesse processo durante muitos anos, que às vezes é o que eu percebo, né? Muita gente às vezes fica anos fazendo tratamento e às vezes não sai daquele mesmo ponto. E aí a pessoa vai se sentindo cada vez pior, né? Porque aí vai ficar se culpando por tudo aquilo, e aí o que vai acontecendo? A pessoa entra no processo também de depressão. Por que esse processo de depressão? Porque às vezes a pessoa começa a se sentir limitada de estar saindo de casa, de estar fazendo as suas atividades normais, de não ir mais numa festa, de não entrar mais no shopping, de ir num show, de entrar no cinema. Então a pessoa começa a ficar nessa autodepreciação, autodesmoralização e entra nesse processo de depressão também. Por isso que é importante o tratamento médico, porque ele vai estar também ajudando nesse processo da depressão e a terapia ela vai estar ajudando também nesse processo da depressão para a pessoa estar saindo, né, e começar a se sentir mais fortalecida. Que eu acho que é isso que é importante para vocês nesse momento. Quanto mais segurança vocês sentirem, quanto mais fortalecidas vocês estiverem, mais vocês vão sair desse processo, né? E aí eu acho que assim, mais vocês vão estar conseguindo passar isso também.
Agora, o que é importante? Eu sempre falo isso toda live, né? Quer dizer que é difícil, né? De repente, assim, após a live aqui com vocês colocarem realmente lives de superação. O que vocês conseguiram? O que foi difícil na vida de vocês que, de repente, em determinado momento da vida, vocês conseguiram superar? Isso é legal vocês colocarem. Quanto mais vocês falarem sobre isso, mais vocês vão se sentir bem. Aquilo que eu falo para vocês. O que a gente pensa, o nosso cérebro, o equilíbrio, né, dos neurotransmissores, eles ficam ali super bem. E o que acontece? Fisicamente vocês vão se sentir melhores ainda, tá? Então, quanto mais vocês falarem de coisas boas, quanto mais vocês buscarem também, tá, informações de coisas boas, não de doença, gente, né? Não essa coisa do Dr. Google, né? Ai, deu uma pontada no coração, vou lá, pontada no coração. Aí vocês vão ouvir um monte de coisas erradas também. Então, isso não pode. Para vocês se ajudarem, não fiquem falando sobre doença. Não fiquem buscando, né, esses sintomas. Vocês têm que confiar no psiquiatra de vocês e confiar no profissional, no psicólogo também. Tá? Eles estudaram para isso, eles estão ali para ajudar vocês. Né? Esses grupos, na verdade, eles estão aqui também para ajudar. Então, quanto mais um ajudar o outro, que a gente fala que é um grupo de autoajuda, né? Dentro dessa ONG que eu tenho é bem isso, é um grupo de autoajuda. São várias pessoas que têm o mesmo problema e começam a trocar as informações. Então, de repente, às vezes assim, acontece muito, uma pessoa que tomou uma medicação, aí fala, mas eu tô com medo de tomar medicação. Aí eu olho para uma outra e falo, poxa, mas você já conseguiu superar, você conseguiu passar por isso, e você está se sentindo bem? Ah, então eu vou continuar tomando a medicação. Isso é importante. Né? Então, assim, não entra naquele desespero. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, ai, Rosana, não dá. Eu vou desistir de tudo, eu não quero mais tomar remédio, eu não quero mais fazer terapia, sabe, eu vou acabar com a minha vida. Não é assim, gente. Sabe, na vida tudo tem um jeito para a gente resolver. Tudo tem um momento certo. Isso que eu falo, cada pessoa tem um momento certo. Cada pessoa tem um momento certo para se curar. Cada pessoa tem um momento certo também para ir em busca de ajuda, né? Então, quanto mais vocês forem em busca e não se fechem, né, dentro de vocês, isso que às vezes acontece, aquela coisa de ficar engolindo sozinha, sabe? De ficar sofrendo ali sozinha. Não, tem profissionais para isso, para ouvirem vocês. E às vezes, o que às vezes eu percebo que não ajuda muito, às vezes a pessoa fala, não estou me sentindo bem. Aí a outra fala em cima, mas eu também não estou me sentindo bem. Aí outra pessoa fala em cima, mas eu também não estou me sentindo bem. E aí é uma sequência de vários comentários assim. Ninguém vai estar ouvindo ninguém. O que está acontecendo? É uma catarse, né, que a gente fala, né? A pessoa só coloca ali para fora, só que ninguém está ouvindo o outro, ninguém está conseguindo ajudar o outro. Então, assim, eu não estou me sentindo bem, então, de repente, vai lá fazer, né, as técnicas específicas, né? De repente, também dentro da psicologia, uma coisa que também, por exemplo, cada caso é um caso, cada nível, né, de cada pessoa. Está tendo também outros transtornos, né? Transtornos mentais, TAG, depressão, fobias. Então, de acordo com o problema, o que vai acontecendo? Eu vou fazendo uma técnica específica. Então, de repente, eu utilizo a terapia cognitiva comportamental. Então, o que acontece? Nessa técnica, a pessoa ela vai modificando o padrão de cognição, o padrão de pensamento, para ela começar a ter um comportamento diferente do que ela sempre teve. Então, ela vai modificando a forma como ela encara os problemas, isso que é importante, gente, e a forma como ela consegue lidar com essas situações, tá? Então, isso é importante também. Tem várias outras técnicas, né? Então, dependendo também de cada pessoa. Tem pessoas que às vezes, vamos assim, aquelas impressões negativas, às vezes que ficaram lá atrás. Tem pessoas às vezes que tá aberta de repente para fazer uma regressão, às vezes uma hipnose também, entendeu? Também são técnicas importantes. Eu também utilizo, mas para cada paciente, tem pacientes que eu não faço, tá? Então, isso que vocês têm que buscar ajuda. Então, assim, em primeiro lugar, como buscar ajuda? Como ter um diagnóstico correto? Vai no psiquiatra.
esse psiquiatra, ele ele é especialista nessa área, que ele vai estar realmente dando um diagnóstico correto. Tendo um diagnóstico correto, não adianta vocês buscarem um diagnóstico aqui na rede social. Isso não acontece, tá? É muito ruim para vocês. Porque, de repente, às vezes vocês não têm transtorno do pânico, às vezes tem uma TAG só, ou às vezes tem uma fobia específica. Então, precisa ter um diagnóstico correto. Ter um diagnóstico correto com psiquiatra, ok, então vai buscar um tratamento com um psicólogo. Por quê? Vai começar a entender todo esse estado emocional, tudo que eu estou explicando aqui para vocês, vocês vão estar trabalhando isso sempre dentro da terapia, tá? Para vocês modificarem também essa forma como encaram os problemas. E lógico, as coisas boas a gente sabe lidar, né? É uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Os problemas que são difíceis a gente estar lidando também. E aí, dentro desse processo da terapia também, vocês têm que dar continuidade. Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, não adianta fazer 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses eu vou fazer uma terapia. Não adianta. Porque é um processo de muitos anos, gente, né? Então, dependendo da idade da pessoa, por isso que assim, criança é muito mais fácil da gente lidar, né? Criança, às vezes adolescente, é muito mais fácil do que às vezes a pessoa adulta. Porque é muitos anos que a gente tem que trabalhar lá atrás. Para vocês se curarem, tem que entender tudo isso. E todas as pessoas que se curaram, tenho certeza que vão vir aqui, vão falar que realmente, nossa, aconteceram coisas no meu passado que hoje eu encaro de uma forma diferente. Hoje eu encaro de uma forma mais leve, né? Então, assim, gente, olha, a gente tá acabando. Foi muito rápido, né? Essa 1 hora, né? Aí, quem quiser, que assim, não consegui colocar, assim, ver aqui todas as perguntas, né, para responder também aqui, perguntas novas, tá? Mas quem quiser colocar mais perguntas, depois aí eu vou dar um tempinho, e aí eu vou estar respondendo também para vocês, para tentar ajudar, para tentar orientar vocês da melhor maneira possível, tá? E aí, se vocês quiserem, de repente, também na próxima live, né? Estou tentando fazer sempre uma vez por semana, sempre, só que não sempre no mesmo dia e no mesmo horário, tá, gente? Mas eu vou estar tentando sempre fazer uma vez por semana, eu vou estar sempre avisando antes, né? Para quem não assistiu, né, Neuza, se quiser colocar aí na sua página também, tá? Porque aí vai estar passando para outras pessoas que não conseguiram nesse horário estar assistindo. E aí vocês vão compartilhando com seus amigos, tá bom? Então, olha, uma boa noite para vocês. Adorei estar aqui, estar conversando com vocês, tá? E se vocês quiserem outros temas, né, para a gente estar conversando nas próximas lives, tá? Vocês coloquem aqui outras dúvidas que vocês queiram estar conversando na próxima live, para a gente estar aqui esclarecendo, né, todas as dúvidas de vocês, tá? E eu espero que todos tenham um ótimo final de semana. Aproveitem o final de semana. Saiam, tentam sair, saiam com os familiares, saiam com uma pessoa que vocês se sintam mais seguros, né? Então a vida tá aí, gente. A gente precisa aproveitar a vida, né? E a gente tem que aproveitar a vida da melhor maneira possível, tá? Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima live, tá bom, gente? Adorei muito falar com vocês. Tchau!